Agora vamos falar sobre os sinais dos quadrantes do ciclo trigonométrico. Como nós já aprendemos que no ciclo trigonométrico ele tem dois sentidos, um que é positivo e outro negativo, sendo que o positivo é o sentido anti-horário, nós temos uma setinha azul indicando isso aí, e nós temos sentido ainda horário, que é o sentido com sinal negativo. Pegando o sentido horário, nós temos que a primeira parte, essa primeira parte, que seria 1/4 da circunferência, é chamada de primeiro quadrante. A segunda parte, que seria já 2/4 da circunferência, essa segunda parte é chamada de segundo quadrante. E a terceira de terceiro quadrante e a última de quarto quadrante. Aí nós temos os quadrantes da circunferência. Vamos ver, vamos entender os sinais desses quadrantes. Mas para isso, nós temos aí um ciclo trigonométrico com o eixo seno, o eixo cosseno e o eixo tangente, já com 1, 1, menos 1 e menos 1. Vamos observar que quando eu coloco uma reta verde aí neste seno, ele está na vertical e ele compreende da origem até o 1. Tudo isso aí é positivo. Então, nós vamos dizer que este seno é positivo. Agora, se eu colocar uma reta, um segmento de reta no eixo dos cossenos, perceba que ele está na parte positiva, no primeiro quadrante. Então, este seno ele é positivo. Agora, se eu colocar uma reta no eixo da tangente, na parte de cima, e no primeiro quadrante, ele vai ficar com o valor positivo também, porque vai acima do zero. Então, o cosseno também é positivo no primeiro quadrante. Vamos chamar seno de S, veja ao lado aqui em cima. Vamos chamar cosseno de C e tangente de T. E aí vamos ter uma carinha SCT, seria a carinha do seno, cosseno e tangente. E com isso aí você pode adotar os sinais. Veja agora no primeiro quadrante que os sinais é positivo, positivo, positivo. Vamos agora para o segundo quadrante. Como é que funciona? No segundo quadrante, vamos analisar o seno. Veja que o seno aparece na parte positiva, então ele continua sendo positivo. Agora vamos analisar o cosseno. O cosseno ele aparece na parte negativa, do 0 até o menos 1, então o sinal dele é negativo. E por último, a tangente, ela aparece na parte negativa, abaixo do 1, lá no eixo da tangente, então ela é negativa, carinha, mais, menos, menos. E agora vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, nós temos que o seno é negativo, aparece aí de verde para vocês, com o sinal negativo. E o cosseno, vamos ver onde ele aparece, aparece com o sinal negativo porque está antes do zero, de menos 1 até o zero. Então, ele é negativo. E a tangente, ela aparece lá em cima, do 1 para cima, então ela está na parte positiva do eixo, então ela é positiva. Carinha, menos, menos, mais. E por último, quarto quadrante, vamos colocar o sinal do seno. O seno está na parte negativa, então seno menos. E o cosseno aparece no positivo, então cosseno mais. E por último, tangente aparece também no negativo, então tangente menos. Carinha ficou menos, mais, menos. Com isso, você pode fechar aí as 4 carinhas para todo o ciclo trigonométrico. Nós temos aí. Agora vamos falar da redução ao quadrante. A redução ao primeiro quadrante é analisar valores que estão nos outros quadrantes referente ao primeiro quadrante, a esta parte aí em que o ângulo ele está entre 0 e 90 graus. Para esse primeiro quadrante, vamos adotar um ponto no primeiro quadrante, na circunferência, chamar ele de A e traçar uma reta passando pelo centro até a circunferência, a outra parte da circunferência. Agora, nós vamos colocar um ponto onde essa reta chegou, se encontrou com a circunferência, e chamar de C. Vamos continuar colocando agora um ângulo onde, na divisão entre o eixo dos cosseno e esta reta que passou pelo centro, e chamar esse ângulo de θ. Este é o ângulo do primeiro quadrante. Agora vamos traçar uma reta paralela ao eixo cosseno, que vai de A até a circunferência novamente, no segundo quadrante, e colocar esse ponto aí chamado de ponto B. Agora vamos traçar uma reta que passa pelo centro da circunferência, saindo de B, a um ponto aqui nesse quarto quadrante e chamar ele de D. Vamos traçar mais uma reta de A, de B,
até C, mais uma reta de A até D. E, por último, uma reta que vai de D até C. Veja que eu fechei aí 4 pontos nesta circunferência que estão ligados. Então, o ângulo θ que está no primeiro quadrante é igual a este ângulo do terceiro quadrante, que eu vou chamar de θ, que é igual a este ângulo do quarto quadrante, que eu também vou chamar de θ, e igual ao ângulo do segundo quadrante, que eu também vou chamar de θ. Estes 4 ângulos, eles são congruentes, são todos iguais, θ, θ, θ e θ. Esses ângulos iguais, eles vai ser nossa base aí para fazer a redução dos valores até o primeiro quadrante, ou comparar o primeiro com os outros valores. Perceba que os pontos A, B, C e D, eles são simétricos. Há uma simetria nestes pontos aí. Se existe umas simetrias, é porque os valores desses ângulos aí têm uma certa ligação, que a gente vai ver logo, logo, neste mesmo vídeo. Então, vamos continuar. No primeiro quadrante, nós vamos pegar aqui um valor que vai de 0 até A. Então, nós temos um ângulo aí pequeno chamado de θ, que vai de O até A. Este ângulo que vai de O até A é o ângulo do primeiro quadrante. Este ângulo de primeiro quadrante vamos chamar de arco OA, que é igual a θ. Agora vamos para o segundo quadrante. No segundo quadrante, vamos analisar apenas o que tem no primeiro e no segundo. Vamos esquecer o terceiro e quarto quadrante. Então, fazendo a simetria do primeiro para o segundo, podemos observar aí na figura que os dois ângulos θ são iguais e que eu tenho o ponto A simétrico com o ponto B. Há uma simetria aí. Então, nós podemos perceber que o ângulo que vai de O até A é igual ao ângulo que vai de B até onde chega, encontra o eixo aí com os 180 graus. Traçando este ângulo, saindo de O, passando por A e chegando até B, nós temos aí um arco de circunferência chamado de arco OB. Este arco OB, ele é este ângulo aí em vermelho que está mostrando para vocês. Agora nós podemos perceber o seguinte, que o arco OB, que passa por A, ele é 180 menos θ. Por que ele é 180 menos θ? Porque se eu pegar toda a meia volta da circunferência do círculo aí, você percebe que ele vai dar 180. Mas eu retirei o ângulo θ. Se o ângulo θ ele está no primeiro quadrante e no segundo ele é o mesmo valor, é o mesmo que eu fazer 180 menos θ. Então, eu posso dizer que OB é 180 menos θ. E aí eu posso analisar aqui algo que a gente já falou em outro vídeo, que é sobre o seno. O seno de 180 menos θ é igual a seno de θ. Ou seja, se no primeiro quadrante eu tenho um valor e eu pego o ponto simétrico no segundo quadrante, o seno do valor no segundo quadrante é igualzinho ao seno lá do ângulo do primeiro quadrante. Agora vamos para o cosseno. O cosseno segue o mesmo raciocínio em que o cosseno de 180 menos θ é igual a cosseno de θ. Porém, o sinal é negativo, porque nós acabamos de ver que o cosseno no segundo quadrante é negativo. Vamos para o terceiro quadrante? No terceiro quadrante, nós temos aí agora o seguinte, que o A está simétrico ao ponto C. Não tem mais aí o segundo, então vamos para o terceiro quadrante no ponto C. Vamos traçar esse arco. Este arco ele vai de O passando por A até C, e este arco tem um valor acima de 180 graus. Com este valor acima de 180 graus, nós percebemos que este ângulo em vermelho, ou este arco em azul, que eles são a mesma coisa, em valores de ângulo, ele é representado por 180 mais θ. Então, eu acrescentei um θ além do 180. Veja que eu passei um pouco. Então, eu passei com um ângulo igual ao ângulo que tinha lá no primeiro quadrante, em que eles são simétricos. Podemos dizer, então, que OC é 180 mais θ, mais o pedacinho lá do primeiro quadrante. Vamos falar do seno. O seno no terceiro quadrante ele é 180 mais θ. Este seno de 180 mais θ ele é o mesmo seno do primeiro com sinal negativo. Por quê? Porque está no terceiro e todo seno no terceiro é negativo. Vamos ver o cosseno.
O cosseno no terceiro quadrante, ele é 180. O cosseno de 180 mais θ, que é o cosseno do terceiro quadrante, é igual a menos o cosseno do primeiro em valores simétricos, aí, porque eu estou fazendo a simetria de A até C. Isso significa que este cosseno é negativo, porque o cosseno no terceiro nós vimos há pouco que também é negativo. Vamos para o quarto quadrante. No quarto quadrante, nós temos agora apenas a simetria entre A e D. Então, o ângulo θ no primeiro quadrante é igual ao ângulo θ no quarto quadrante. Isso já dá para ter uma ideia do que vem por aí. Então, vamos traçar este arco. Este arco que vai de O, passando por A até chegar a D, é o mesmo ângulo em vermelho que está aí no centro da circunferência, aí no centro, na origem do plano cartesiano. Percebemos o seguinte, que este ângulo é acima de 270 graus, mas veja que ele falta um pedacinho para chegar a 360. Que pedacinho é este? Este pedacinho que ele falta é o mesmo que eu coloquei lá no primeiro e chamei de θ. Então, eu posso dizer que ele é 360 menos θ. Estou retirando aí o θ para fazer 360. Então, se eu tenho um valor para θ, eu retiro isso e chego a esse valor aí no quarto quadrante, no ponto D. Vamos ver o seno. O seno de 360 menos o ângulo do primeiro, que é θ, é menos seno, porque seno no quarto quadrante ele é negativo. E o cosseno? O cosseno no quarto quadrante vai ser positivo. Então, o cosseno de 360 menos θ, ele é mais cosseno de θ, ou seja, é cosseno de θ positivo, porque no quarto quadrante o cosseno é positivo.